Então vamos lá, gente. Para a gente começar para falar sobre a calistenia, né, a gente precisa falar sobre a origem dela, né, do nome em si, o significado, né, que ela vem lá da origem grega, da sociedade antiga, né, que dizia que a calistenia ela tem o significado de a relação da atividade física do corpo e a mente. Então, é, como eles dizem que a mente ela influencia na parte física, né, na hora da gente tá treinando, na hora da gente a gente está se exercitando. Então, a calistenia ela parte disso, né, da gente unir, fazer essa junção de corpo e mente. Então, isso daí eu acho que é extremamente importante para vocês que está presente no trabalho de vocês o tempo inteiro, né? Essa mentalidade, essa questão de controle mental, essa questão de ter mentalidade boa para estar executando o trabalho de vocês, certo? Então, partindo disso, a gente pode presumir que a calistenia ela tem uma alta influência, né? Para vocês aí, se tratando de especificidade do exercício voltado para o tipo de trabalho que vocês executam aí, né? Então, para a gente começar a falar um pouco mais sobre a relação, né, da calistenia para vocês, operadores públicos, a gente tem aí, a gente pode partir, né, que na turma a gente tem alunos da pós de biomecânica, né, o Thiago me falou que ia ter alguns alunos também presentes aí da pós em ciências policiais e armas, né, munições balísticas, acho que é isso mesmo, me corrijam se eu estiver errado, beleza? É, então, esse tema da calistenia, quando a gente traz, né, quando a gente aborda ele, e a gente direciona para vocês, né? O mental, como eu já falei, ele é extremamente importante para vocês que vivem ali o dia a dia, né? E necessitam de ter mentalidade boa, né? E aí, quando a gente já se trata da parte física, né? A gente busca aí a calistenia como uma forma de treinamento, né? Com potencialização de força intramuscular, como um controle de carga interna, para que a gente consiga transmitir isso na parte física do trabalho de vocês. Então, no que diz respeito, né, ao físico, aí a gente pode abordar algumas valências do treinamento físico, né, que a calistenia trabalha aí, que a gente chama de fatores psicossomáticos, que é quando vem do trabalho, né? Então, chegamos aí onde é o nosso centro do bate-papo, né? Que é relacionar a especificidade do treino calistênico para a execução do que vocês fazem no dia a dia, né? Então, gente, se tiver alguma dúvida aí até agora, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar, se tiver tendo alguma dúvida aí, beleza? Então, tem se provado aí cada vez mais, quem é da minha área, né? Que não sei se tem algum educador físico presente hoje, mas quem é da minha área, né? Tem se provado aí cada vez mais que nela, né, que quando a gente atua na área, que tem se transformado esse centro de treinamento que a gente vê, vamos dar um exemplo aí de um clube de futebol, né? Antigamente era muito comum a gente ver um clube de futebol treinando numa academia, por exemplo, tradicional de musculação, uma academia de musculação tradicional. Era super comum isso, e cada vez mais a gente vê isso se desmanchando, né? Mudando um pouco a estratégia, mudando um pouco a tradição, e hoje a gente vê, por exemplo, em algumas matérias aí jornalísticas de um clube treinando no centro de treinamento totalmente diferente, com equipamentos livres, né? E parte desse treinamento, por exemplo, é a calistenia. Então, fazendo uma breve relação aí, são atletas que treinam através de treinos calistênicos, seja ele em isometria e em movimento, exercícios com movimentos que eles vão executar lá no trabalho dele, no esporte. Isso aí não é diferente também quando a gente se trata de fatores laborais, né? A gente leva isso para o trabalho. Então, por exemplo, para vocês que, vamos dizer, dar um exemplo de um policial, né? Que está treinando e ele só faz treino de força, só faz musculação, então automaticamente ele está hipertrofiando, certo? Mas e quando se pensa num movimento que ele precisa executar durante o trabalho, por exemplo, o fato de sacar uma arma,
ali naquela situação ali que ele precisa pensar em segundos, né? Então, o treino calistênico ele pode muito influenciar nisso daí e a gente colocar a especificidade do treino nisso. Então, são movimentos calistênicos que tem uma recrutação de fibra muscular, onde a gente consegue ter uma explosão de movimento para que esse movimento, de um exemplo de sacar uma arma, ele seja mais rápido, ele tenha um resultado melhor, né? Para vocês que precisam de uma fração de segundo aí para reagir, então, dito isso, né? A gente tem aí, eu tenho um exemplo para dar, por exemplo, que era um dos vídeos que eu ia trazer para vocês aí no slide, de um aluno meu que treina lá comigo aonde eu dou aula, certo? Hoje. Ele trabalha na Polícia Civil, ele faz parte do CORE, né? E ele é o arrombador de portas lá da Polícia Civil, não sei o nome, me corrija aí se tiver algum nome específico, não estou na área, então eu não sei, mas esse aluno ele treina comigo partes específicas para isso. Então, movimento de rotação de tronco, estabilização de quadril, tudo isso ele treina através de não só equipamentos livres, mas através do treino calistênico, por exemplo. Muita isometria para ativação de core, muito movimento. Então, a parte biomecânica do movimento, né? A gente trabalha isso com ele para que ele consiga desenvolver isso daí. E levar isso direto para o trabalho dele, para que ele consiga executar e desenvolver os movimentos da melhor forma, né? Então, um exemplo que a gente tem no esporte, e a gente pode levar ele, por exemplo, para a parte do trabalho também, não só no esporte. Então, a gente volta à parte que a gente quer bater na tecla hoje, que é a especificidade do treino, né? A gente treinar de uma maneira que a gente desenvolva fisicamente, seja intramuscular, seja força externa, e leve isso para que a gente faz no dia a dia, né? Para o nosso trabalho, certo? Alguma dúvida aqui? Até aqui, pessoal, se tiver, vocês podem me perguntar, tá? Estou aqui à disposição para esse bate-papo, beleza? Nesses espaços, por exemplo, que eu citei, que hoje é comum, né, nesse centro de treinamento, um deles é onde eu trabalho, né, que é o ADAPT, é uma academia aqui de Vitória, Espírito Santo, onde o professor Roberto também é um dos nossos fisioterapeutas lá, né? E é totalmente diferente do que a gente vê do tradicional de uma academia de musculação, com equipamentos de musculação. Então, é totalmente diferente disso. Então, a gente trabalha no ADAPT, além de atender diversos esportistas de diversos esportes que eles praticam diferentes, seja corrida, seja futebol, seja natação. E a gente consegue trabalhar em cima disso para que ele consiga transmitir isso para lá, né? Então, por que não fazer isso também com o nosso trabalho, né? A gente conseguir transmitir isso para o trabalho. Então, se a gente pensar que vocês, que é da área da segurança pública, né? E em determinadas situações, diversas situações aí, vocês necessitam dessas valências físicas, né? Enquanto executam o trabalho de vocês, por que a gente não especificar isso para vocês também? Então, o Chalub, esse meu aluno, é um grande exemplo disso. É, e, e aí, a gente conseguiu desenvolver muito com ele. Ele chegava lá fazendo movimentos de uma forma vamos dizer assim, mais lenta, e hoje ele já consegue executar isso de uma maneira mais rápida, né? E isso daí transmite lá para na hora de uma situação lá específica no trabalho dele, ele consiga executar da melhor forma e se proteger também, né? Então, através da calistenia, né? Falando da calistenia em si agora, além da gente conseguir adquirir resistência física, né? Resistência muscular, força intramuscular, além dos benefícios que a atividade física de maneira geral traz para a gente na queima de gordura, na flexibilidade, na liberação de endorfina, que são aí componentes que a gente pode relacionar também com a parte mental, que é o que a gente falou lá atrás, onde vocês necessitam dessa parte mental em dia, né? Então, tudo isso daí que a gente já citou faz parte do treino de especificidade que a gente fala, né? Então, a gente tenta abordar isso dentro dos movimentos agora para transmitir isso para vocês.